Neste momento, damos início ao rito da ordenação sacerdotal. O candidato será chamado pelo nome e apresentado ao bispo e à comunidade. A pronúncia do nome do candidato adquire um significado que chega ao limiar da palavra de Deus por meio dos profetas. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Hoje a igreja está em festa. Será por quê? É porque é dia de Santa de Virgens? Ou teremos uma ordenação? Sim, hoje o diácono Luiz será ordenado. Aproxima-se aqui. Vai ser ordenado a previsto o diácono Luiz Henrique dos Santos. Presente. Reverendíssimo Pai, pede à Santa Madre Igreja que ordeneis este nosso irmão para o ministério do presbítero. Sabeis se ele é digno? Segundo o testemunho do povo cristão, parece ser dos responsáveis que o parecer atesta que foi considerado digno. Com o auxílio de Deus e Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos esse nosso irmão para a ordem dos presbíteros. Todos, graças a Deus. Irmão caríssimo, no momento em que este nosso filho, que é familiar e amigo vosso, vai entrar à ordem dos presbíteros, ponderai com atenção o grau do ministério a que ele é elevado. É certo que todo o povo santo de Deus se torna em Cristo um sacerdócio real. No entanto, o nosso grande sacerdote Jesus Cristo escolheu alguns discípulos para desempenharem na igreja em seu nome o ministério sacerdotal em favor dos homens. Enviado pelo Pai, ele mesmo enviou os apóstolos por todo o mundo, a fim de continuar por meio deles e dos bispos que lhe haviam de suceder a sua missão de mestre, sacerdote e pastor. Ora, os presbíteros são constituídos cooperadores do bispo e associados a eles na missão sacerdotal. São chamados ao serviço do povo de Deus. Este irmão, depois de séria e prolongada reflexão, vai ser ordenado para o sacerdócio na ordem dos presbíteros, para servir a Cristo, mestre, sacerdote e pastor, por cujo ministério o seu corpo, que é a igreja, cresce e se edifica como templo santo e povo de Deus. Ao ser configurado com Cristo, subeterno sacerdote e associado ao sacerdócio do bispo, ele vai ser consagrado como verdadeiro sacerdote na nova aliança para anunciar o Evangelho, apacentar o povo de Deus e celebrar o culto divino, principalmente no sacrifício do altar. Tu, querido filho,
que vai entrar na ordem dos presbíteros, exercerás do que te compete o sagrado munus de ensinar em nome de Cristo, nosso Mestre. Distribuir a todos a palavra de Deus, que tu mesmo recebestes com alegria, meditando na lei do Senhor. Procura crer o que lês, ensinar o que crês e viver o que ensinas. Seja o teu ensino alimento para o povo de Deus, e o teu viver motivo de alegria para os fiéis de Cristo, para edificares pela palavra e pelo exemplo a casa que é a igreja de Deus. Exercerás também em Cristo o mundo de santificar pelo teu ministério. Se realiza plenamente o sacrifício espiritual dos fiéis, unido ao sacrifício de Cristo, que juntamente com eles é oferecido pelas tuas mãos sobre o altar, de modo sacramental, na celebração dos santos mistérios. Toma, pois, consciência do que fazes, imita o que realizas, celebrando, pois, o mistério da morte e da ressurreição do Senhor. Esforça-te por fazer morrer em ti o mal e por caminhar na vida nova. Ao fazer entrar os homens no povo de Deus e pelo batismo, ao perdoar os pecados em nome de Cristo e da Igreja, no sacramento da penitência, ao aliviar os enfermos com óleo santo, ao celebrar os ritos sagrados, ao oferecer nas horas do dia o louvor com ações de graças e súplicas, não só pelo povo de Deus, mas também por todo o mundo. Lembra-te de que fostes assumido entre os homens e posto ao serviço dos homens na coisa que são de Deus. Realiza, pois, com verdadeira caridade a alegria constante, o ministério de Cristo, o sacerdote, não procurando os teus interesses, mas sim os de Jesus Cristo. Finalmente, ao exercer na parte que te compete o ministério de Cristo, cabeça do corpo da igreja e pastor do seu povo, procura, filho caríssimo, unido e atento ao bispo, congregar os fiéis numa só família, a fim de poderes conduzi-lo a Deus Pai, por Cristo no Espírito Santo. Traz sempre diante de ti o exemplo do bom pastor, que veio não para ser servido, mas para servir e para buscar a salvação dos que estavam perdidos. Na presença desta Assembleia, que representa toda a Igreja, ordenando, exprime com seu consenso e sua promessa de obediência à livre vontade de se entregar a serviço do povo de Deus. Filho caríssimo, antes de seres admitido à ordem dos presbíteros, deve manifestar diante do povo o propósito de receber esse ministério. Queres exercer sempre o ministério do sacerdócio no grau do presbítero, como zeloso cooperador da ordem dos bispos, apacentando a grei do Senhor sob a ação do Espírito Santo? Sim, quero. Queres exercer digna e sabiamente o ministério da palavra na pregação do Evangelho e na exposição da fé católica? Sim, quero. Queres celebrar com fé e piedade os mistérios de Cristo, segundo a tradição da Igreja, para louvor de Deus e santificação do povo cristão, principalmente no sacrifício da Eucaristia e no sacramento da reconciliação? Sim, quero. Queres implorar juntamente conosco a misericórdia divina para o povo a te confiar, cumprindo sem desfalecer o mandato de orar? Sim, quero. Quero unir-te cada vez mais a Cristo, sumo sacerdote, que por nós se ofereceu ao Pai como vítima santa, e com ele consagrar-te a Deus para a salvação dos homens? Sim, quero, com a ajuda de Deus. Neste momento, o eleito se aproxima do bispo, ajoelha-se e põe as mãos postas entre as do bispo. Prometes obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Que Deus consuma o bem que em ti começou.
O momento significativo deste rito é a prostração do candidato, o diácono Luiz Henrique Santos Silva. Prostra-se por terra como símbolo de sua total submissão diante da majestade de Deus e de sua plena abertura à ação do Espírito Santo, que desce sobre ele como arquiteto da sua consagração. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que conceda a abundância dos dons celestes a esse seu servo que se dignou escolher para o ministério dos presbíteros. Todos ajoelhemos-nos. Santa Maria, Mãe de Deus, ora por nós.
vaso de sale. São João Bosco, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, São José de Anchieta, Santo Antônio de Santana Galvão, São João Paulo II, Beata Helena Guerra, Beata Dulce dos Pobres, Beata Inha Chica, Beato Padre Vitor, todos os santos e santas de Deus, sede-nos propício, para que nos livreis de todo o mal, para que nos livreis de todo o pecado, para que nos livreis da morte eterna, pela vossa encarnação, pela vossa morte e ressurreição, pela efusão do Espírito Santo, apesar de nossos pecados, para que vos digneis conduzir e proteger a vossa igreja, para que vos digneis conservar no vosso santo serviço o Papa, os bispos e todo o clero. Dignai-vos abençoar este eleito, ouvindo o Senhor. Dignai-vos abençoar e santificar este eleito, ouvindo o Senhor. Dignai-vos abençoar, santificar e consagrar este eleito, ouvindo o Senhor. Conceder a todos os povos a paz e a verdadeira concórdia, Ouvindo o Senhor. para que vos digneis manifestar a vossa misericórdia a todos os que sofrem tribulações, Ouvindo o Senhor. para que vos digneis conservar-nos e confortar-nos no vosso santo serviço. Ouvindo o Senhor. Jesus, Filho do Deus vivo, Ouvindo o Senhor. Cristo ou Filho, Cristo atendei-nos, Senhor nosso Deus, ouvi nossas preces, concedei a este vosso servo que vos apresentamos para ser consagrado à bênção do Espírito Santo e o poder da graça sacerdotal, favorecei-o sempre com a riqueza dos vossos dons, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
levantai-vos. Em profundo silêncio, acompanhamos o gesto da imposição das mãos, realizada pelo bispo juntamente com os demais sacerdotes sobre a cabeça do diácono Luiz Henrique Santos Silva. Em seguida, Dom Jonas Manhães da Silva reza a oração consecratória, ápice da ordenação sacerdotal. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, atendei e estais conosco, sois vós o autor da dignidade humana, o distribuidor de todas as graças, por vós crescem e se tornam firmes todas as coisas. Para formar o povo sacerdotal, vós dais e estabeleceis em diversas ordens os ministros de Cristo, vosso Filho, pelo poder do Espírito Santo. Já na antiga aliança se desenvolveram funções sagradas que eram sinais do sacramento novo. A Moisés e Arão, que pusestes à frente do povo, para conduzirem e santificarem, associastes como seus colaboradores outros homens também escolhidos por vós. No deserto comunicastes o Espírito de Moisés a 70 homens prudentes, com o auxílio dos quais ele governou mais facilmente o vosso povo. Do mesmo modo, as graças abundantes concedidas a Arão, vós a transmitistes a seus filhos, a fim de não faltarem sacerdotes segundo a lei, para oferecer o sacrifício do tempo, sombra dos bens futuros. Nos últimos tempos, Pai Santo, enviastes ao mundo o vosso Filho Jesus, apóstolos e pontífices da nossa fé. Ele a si mesmo se ofereceu a vós pelo Espírito Santo como vítima imaculada e tornou participantes da sua missão os seus apóstolos, santificados na verdade. A eles vós justamente outros companheiros para anunciarem e realizarem por todo o mundo a obra da salvação. Agora, Senhor, concedei também a nossa fragilidade, este cooperador, pois dele carecemos no desempenho do sacerdócio apostólico. Nós os pedimos, Pai Todo-Poderoso, constitui este vosso servo na dignidade de presbítero, renovai em seu coração o espírito de santidade, obtenha, ó Deus, segundo o grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e a sua vida seja exemplo para todos. Seja cooperador zeloso
nossa ordem, a fim de que pela sua pregação as palavras do Evangelho frutifiquem pela graça do Espírito Santo nos corações dos homens e cheguem até os confins do mundo. Seja justamente conosco, fiel dispensador dos vossos mistérios, para que o povo que vos pertence renasça pelo banho da regeneração e se alimente do vosso altar. Os pecadores se reconciliem e os enfermos encontrem alívio. Una-se a nós, Senhor, para invocar a vossa misericórdia pelo povo a ele confiado e em favor do mundo inteiro. Assim todas as nações congregadas em Cristo hão de se converter num só povo que vos pertença e consumar-se no vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Ordenado sacerdote, o Padre Luiz Henrique Santos Silva recebe os paramentos litúrgicos, sinais do que se reveste de Cristo e de que a partir de agora agirá na pessoa dele. Entra em uma nova comunhão existencial com Cristo. Será para sempre em persona Christi. Neste momento, o ordenado terá suas mãos ungidas e amarradas, sinal simultâneo da unção do Espírito e de uma penitência definitiva a Cristo. A seguir, receberá o pão e o vinho, oferta do povo de Deus, que pelas suas mãos se converterão no corpo e sangue do Senhor. Sinal claro de que a Eucaristia e o sacerdócio se complementam e são inseparáveis.
recebe a oferenda do povo santo para apresentar-lhes a Deus. Toma consciência do que virás a fazer, imita o que virás a realizar e conforma a tua vida com o mistério da cruz do Senhor. O bispo, juntamente com os outros sacerdotes, saúda o ordenado com o abraço da paz em sinal de acolhida e fraternidade. No altar onde trazemos com o pão e o vinho nossa vida e gratidão pela bondade generosa de Deus que assiste com solicitude a nossa igreja particular, fazendo florescer em torno de nossos altares tanto